Aleluia. Chega aqui, meu querido. Ele está com uma Bíblia aqui com cara de leão. Cara de leão. Ele está aqui, mas está chique o negócio, né? Então, não está brilhando mais do que o cometa Halley, isso aqui, ó. Da glória. Estenda a mão para cá. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Estamos diante da tua presença. Só queremos te pedir, Senhor, que use o teu filho com graça, unção e sabedoria. Que o Senhor fale conosco através da vida dele. Pai, a maior alegria do nosso coração é te ouvir, Senhor. Porque a nossa fé ela é acrescentada quando nós ouvimos a tua palavra. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Que nessa noite a tua palavra possa estar acrescentando fé na minha vida, na vida da tua igreja. Nos alicerçando neste caminho. Usa o teu filho, Senhor, que ele possa compartilhar conosco tudo aquilo que tu tem revelado ao seu coração, nesses últimos dias que ele tem te pedido e te buscado por esta noite. Assim nós te damos graças, Senhor, no nome de Jesus, teu filho, e quem crê aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Gênesis capítulo 37, nós vamos ler os 36 versículos deste capítulo. Há alguns dias atrás, eu tive conversando com uma pessoa e ela me perguntou sobre os personagens da Bíblia, que confunde muito a cabeça dela. O José do Egito é o mesmo José, pai de Jesus? Não, tem mais um monte de José. E eu quero pregar sobre o José do Egito, um missionário e uma figura de Cristo naquele lugar. Pastor, toma sua água, pastor. Aqui, ó. Queridos, ontem nosso pastor, ele foi para o hospital ontem. Ele passou mal, foi para o hospital, mas está melhor, né, pastor? Graças a Deus. Tomou um soro. Ele vem de uma maratona desde o início do ano com obra. Esse ano o senhor fez muita obra, pastor. O senhor esse ano fez muita obra. O senhor construiu uma casa e um apartamento pela metade. Pode aplaudir o nosso pastor, querido, em nome de Jesus. Esse ano na vida do pastor tudo foi muito grande. Ele começou a comemorar o aniversário mês passado, terminou esse mês. Mas amém, está melhor, só unção, né, pastor? Mas graças a Deus, Ebenezer, pastor, até aqui te ajudou o Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e cantava e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho
e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém. E Israel disse a José, Jacó também, tá? Israel é Jacó, tá? Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá, vê se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu porque se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu vos ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rúben ouviu isto, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio, sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal, ele é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que os levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue à túnica de José. E mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem devorou José, foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando,
descerei à sepultura para junto de meu filho e continuo a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, o oficial de Faraó e capitão da guarda. Amém? Quem já leu esse capítulo todo? Quem já leu? Pronto, então tem bastante gente que não leu, né? Queridos, essa história é a história do José do Egito. Um menino que nasce em um lugar que não era para ter nascido, humanamente falando, mas que Deus deu uma promessa a seu pai e a sua mãe. Deus me deu um tema para essa mensagem, que diz bem assim: seu passado não pode roubar o seu futuro. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: o meu passado, mais forte, o meu passado não pode roubar o meu futuro. Não permita que o ontem ou amanhã atrapalhe o seu equilíbrio de hoje, queridos. Queridos, José era da linhagem de 13 irmãos. Lia teve 6 filhos e uma filha. Zilpa era sua escrava, teve 2 filhos. Bila teve 2 filhos. Raquel, esposa amada de Jacó, teve 2 filhos. José é levado para o Egito e é vendido a Potifar. Era capitão da guarda de Faraó. Se nós continuarmos lendo a história, nós vamos ver que José, quando chega naquele lugar, ele já é vendido não para qualquer lugar, mas ele era vendido para o império, para o lugar de escalão alto. Deus já tinha algo muito especial na vida daquele homem. José, mais à frente, nós vamos ver que não foi somente o salvador de um lugar, ele foi a salvação da sua família. Ele foi uma figura cristocêntrica para a sua família em um local diferente. José jamais, em toda a sua história, se nós lermos ela, José jamais se prostrou diante de outro Deus, a não ser adorar e render louvores ao Deus que ele cria. Quando José entra dentro do palácio e começa toda a sua história aos 18 anos, foram 10 anos aproximadamente ele ali, um homem bonito, um homem diferente, um homem temente a Deus, um homem sábio, direcionado por Deus, atraía a atenção de todos, inclusive da mulher de Potifar, ao ponto de querer se deitar com ele. E ele falou que não se deitaria. O escândalo foi feito, isso é a história seguindo, tá? O escândalo foi feito, ela arma uma cilada, prende José, não tem problema, mas negar a minha fé, eu jamais negarei. Não é a circunstância que fez aquele homem desanimar, e não é a circunstância que tem que me parar e nem te parar, querido. Não é o momento ruim que nós passamos, que nós temos que baixar a cabeça diante da promessa que Deus tem para mim e para você, e falar, é o fim, é só o começo de algo grande que está acontecendo. Faz parte do processo nós enfrentarmos a luta do dia a dia. Não precisa me responder, mas pense, quantos de mim, de vocês já pensou em desanimar por uma pequena porta que se fechou, por uma pequena cilada que nós caímos, sem nós termos planejado aquilo, ou termos descuidado, porque José não descuidou, um menino novo. Quem na sua juventude, qualquer um de nós aqui, que com 17 anos não fez muita coisa errada, não foi afoito. Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas hoje eu tenho estatura de varão perfeito, varão valoroso diante de Deus, mas é maturidade, queridos. Mas esse menino com 17 anos, o que ele fez na história? Contar o sonho que Deus tinha dado? Mostrar a revelação, pastor, do que Deus ia fazer? Mostrar, Ivan, o temor que ele tinha no coração diante dos seus irmãos, a coragem, a trepidez, a ponto que Jacó
estremeceu por dentro e falou assim: tem algo que vai acontecer. Eu estou sentindo dentro de mim. Pai é pai, querido. E o pai espiritual, ele sente que vai acontecer. O temor de Jacó não era com os filhos, é o que Deus tinha na vida daquele homem. Basicamente, Deus vai fazer grandes coisas na vida deste homem. E quando ele é vendido, que o seu pai pensa que ele morreu, automaticamente, como pai, eu pensaria: a promessa do meu filho foi interrompida. Imagina, Elô, você tem uma promessa na vida de um dos seus filhos, e do nada acontece algo como esse. Você não vai chorar simplesmente pela dor da perca, é pela promessa que Deus tinha, e você sabia que tinha, porque poderia salvar muitos. Agora ele está num lugar, e ele vai preso, a história vai seguindo, e agora lá dentro da cadeia, ele vai, lá dentro da prisão, ele vai revelar quantos sonhos? 2. O copeiro e o padeiro. Ali começa algo tremendo na vida desse homem. Ele revela os sonhos. Acontece com o padeiro, acontece com o copeiro. Lembre-se, segundo desafio na vida desse homem, ele está preso, mas não para de revelar o que Deus tem na vida dele. O chamado não pode ser apagado na minha e na sua vida pela circunstância, pela situação que nós vivemos. Tem que continuar ardendo, queridos. Tem que continuar ardendo. José é preso, revelado. Faraó tem um sonho, fica com muito medo do sonho. E agora, quem estava preso, volta e fala: Faraó, tem um homem que está preso, e ele vai revelar os teus sonhos. Lê toda a história, até o capítulo 50 ali. Lê Gênesis todo, que você vai ver que história magnífica. José vem e revela os sonhos agora para Faraó, o chefão. E agora José pequenininho, um homem de outra terra, missionário naquele lugar. E ele fala: virão 7 anos de muita fartura, prosperidade, mas virão 7 anos de miséria, sequidão, de luta. Tem certeza do que você está falando? Tenho. Você assina? Assino, porque meu Deus está me mostrando. Então beleza, então, agora você vai ser o governador, o general, o administrador. Não, eu não. Você vai ser. Então tá, Deus vai fazer o sobrenatural nesse lugar. Pastor Drummond, em um de seus livros, ele vai dizer bem assim: não importa o lugar que você está, desde que o seu coração esteja no lugar que Deus quer que ele esteja. Não importa o lugar que você vive, desde que o seu coração esteja em Deus, para que Deus esteja neste lugar. O pastor falou: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Nós precisamos arder, queridos, por fazer a vontade de Deus. Essa história é tão conhecida, nos ensina uma lição muito importante. O que fizermos diante de Jesus hoje é mais relevante para o nosso futuro do que os erros do passado. Para lidar bem com o nosso passado, precisamos deixar a graça de Deus entrar com 2 áreas nocivas: erros e mágoas. Agora a história de José, ele já foi vendido, já foi comprado, já foi assediado, já foi preso, já foi solto e agora é governador. Pronto, administrador. Agora vem a 7 anos de bonança. E agora José, ele tem que ir enfrentando as dificuldades, a solidão da ausência do seu pai, a solidão da ausência da sua mãe, a solidão da ausência dos seus irmãos, mas o cumprimento da promessa que Deus tinha para ele naquele lugar. Talvez, pela nossa visão, nós entendemos assim: Júnior, mas como José sabia que ele tinha uma promessa? Ardia no coração dele em fazer o certo. Quando você faz certo, é a mão de Deus sobre você. Tem um ditado que diz: faz certo que
dá certo. Faz certo que dá certo. José, orientado, cheio da unção de Deus, sobrenatural. Ele tinha que lidar com os erros do passado, como um menino, ser muito afoito, ser muito apavorado. E agora ele tem que lidar com esses erros que acarretaram talvez para a prisão dele. Agora ele tem que lidar com o principal, mágoas. Você sabia que uma pessoa amargurada, ela pode não ir para o céu? Sabia? Porque a mágoa, ela impede o perdão. E os não misericordiosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os misericordiosos herdarão o reino dos céus. Quem tem mágoa não consegue se salvar. Júnior, é difícil. Queridos, porque olha só, a mágoa, ela é tão pesada no nosso coração, ela causa feridas tão grandes, que ela não somente me fere, como ela fere a várias pessoas. Eu ouvi um testemunho uma vez, que a pessoa falou bem assim: Júnior, eu não consigo gostar de fulano. Por quê? Porque fulano fala tão mal dessa pessoa que eu não consigo gostar. A mágoa, quando ela está no coração de alguém, ela consegue eu sentar na mesa com o pastor e falar de uma pessoa tão amargurado, que isso entra dentro do coração dele e ele cria a mesma barreira que eu sinto. E isso vai germinando, vai embora, vai proliferando, e quando vê, ninguém gosta daquela pessoa sem mesmo ter conhecido. E muitas vezes o erro está sobre mim e não sobre ela. Porque quem precisa de ser liberto sou eu e não ela. O caráter, ele não é batido sobre a pessoa. O caráter, ele é confrontado sobre mim. Não é a pessoa que tem que ser, é eu que tenho que ser transformado por Deus. Eu não salvo ninguém. Eu não consigo nem me salvar se eu não tiver Cristo em mim. Então entenda, queridos, erros do passado, uma prisão, mágoas do passado te acarreta a não salvação. Você imagina, na história nós vamos ver mais à frente, você imagina se José, ele não tivesse sido curado das mágoas do passado, a história dele tinha acontecido, pastor? Tinha acontecido tudo o que aconteceu? Não. Ele foi restabelecido pela presença de Deus. Esquecer na Bíblia traz a ideia de não levar em conta, em outras palavras, não permitir que aquilo seja importante, não dar valor, não viver aquilo. Quando a gente diz assim, eu esqueci, esquecer na Bíblia não é você não lembrar, é aquilo não te machucar mais. É você saber que você fez, passou, perdoou e viveu. Quando Deus joga no lago do esquecimento, é que para Ele aquilo ali passou, já te perdoou, vida que segue. O jargão do capixaba, pau na máquina, bola para frente. Vamos que tem mais. Você vai errar mais, você vai tropeçar mais, mas bora para frente. Se você ficar preso nos erros do passado, você não vai conseguir frutificar na frente. Eu errei atrás, errou, passou, pediu perdão, confessou seu pecado, bora, vamos. Amém? Estão entendendo? Se prende no passado, não vai ter um futuro, não vai. Fica agarrado com as mágoas, não vai conseguir perdoar. Vamos mais. Superando as mágoas, quando alçado a governador do Egito, José se casou e teve 2 filhos. O primeiro chamou-se Manassés e o segundo Efraim. Gênesis capítulo 41, 52, se quiser colocar aqui, Vanô, eles vão lendo aqui. 41 e 40, Gênesis 41, 51, 52. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Efraim significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, eu serei duplamente frutífero. Uau! Queridos, nós precisamos entender que o lugar que nós estamos passando tem que ser, que o lugar que nós estamos estabelecido é lugar para nos curar e é lugar para nós frutificarmos.
Júnior, mas você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe o que o José passou sozinho. Ele mostra para mim e para você, Cristo está dentro do meu barco, o remo está na mão dele, o governo está na mão dele, e eu vou ser próspero aqui, eu vou frutificar aqui, e os erros e as mágoas do passado, passou, e agora eu vou para frente. Manassés significa, Deus me fez esquecer. Efraim significa, Deus me fez crescer. Uau! É louco, não é, pastor? Esquecer, crescer. Agora fala comigo assim, ó. Eu preciso, mais forte, eu preciso esquecer para crescer. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é o significado. Para o judeu, o nome era muito importante, podendo ter inclusive uma implicação profética. Para José, o nome de seus filhos falava do que Deus tinha feito em sua vida. Manassés indica esquecimento do trabalho. Efraim fala do crescimento e frutificação. A ordem é primeiro esquecimento, depois o crescimento. Ninguém cresce se não deixar para trás. Não tem como ser um homem cheio de Deus se você não morrer para o mundo cheio do pecado. Não tem como ser uma mulher cheia de Deus se essa mulher que foi caída pelo pecado não nascer novamente e deixar Deus penetrar dentro de você. O mundo passa, querido, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Se queremos a maturidade, deveremos ter duas atitudes com respeito aos traumas do passado. Aceitação de perdão. Precisamos aceitar o que nos aconteceu como algo que faz parte da vida, resultado não da vontade de Deus, mas de um mundo caído sem Deus. Devemos aceitar que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. José não fez nada para merecer o que lhe aconteceu. Todo nosso erro, nosso pecado, não é por falta de Deus, é porque nós vivíamos num mundo caído sem Deus. E hoje nós somos nova criatura, e as nossas falhas diante de Deus é a ausência da presença de Deus. Toda vez que eu peco, toda vez que você peca, toda vez que nós pecamos, é a ausência de intimidade com Deus. Eu estava ontem no meu escritório lá, eu entrei, a Leide foi para a conferência cedo e eu entrei para o escritório e fiquei até 1h da tarde. Aí tinha jogo ontem do Criciúma, eu fui ver, mas querido, a minha vontade era ficar chorando dentro daquele escritório, era ficar ali meditando, mas como o Lorenzo ele gosta, e eu quero ensinar ao meu filho o caminho, mostrar para ele que aquilo é um momento, e você precisa forjando o caráter de uma criança, uma educação que eu não tive, um crescimento que eu não tive, cristocêntrico, e mostrando que o mundo passa, aquela alegria passageira, aquele momento, mas a presença de Deus, ela é eterna, ela é duradoura. Eu fui. Quando eu deixei o tio Ademir em casa ontem, que ele foi comigo, eu falei assim: filho, sol quente, né? É, pai, nossa, estava muito quente, olha, estou todo preto, ó. Queimou tudo. Eu falei: pois é, filho, papai estava em casa, lendo a Bíblia. Pois é, pai, não podia ter ficado em casa, eu via na televisão, não tinha ficado naquele sol, e o senhor tinha ficado lá orando. Deus começa a trabalhar, querido, quando você começa a mostrar Deus para os seus. Você não tem que bloquear. Pastor Francis Chan, em um livro, Cartas à Igreja, ele diz bem assim: não aperte e não solte. Se apertar, sufoca. Se soltar, voa. Segure presinho na sua mão e você vai ter o controle da situação. Os nossos filhos é nosso por enquanto, irmão. Daqui a pouco, tchau. Oh, pastor é exemplo disso. Tem uma que
está mais viajando do que em casa. A pastora fala, nossa Anne, está mais para lá do que para cá. É sua filha? A quem guia ela? Espírito Santo. Tem como controlar a bichinha? Você consegue segurar? Não dá. Gostaria, mas não dá. Tem dia que passou o dia dos pais fora. E assim vai, queridos. Nós precisamos entender o processo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um mundo que nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Nós temos que ser agente de milagres e não agente de pecado, de erro, de falhas. Tem que estar sobre nós. José não estava tão perto do propósito quando estava na casa de seu pai, na escravidão do Egito, porém ele estava bem mais próximo. Em nossa limitação mental, nos tornamos traumatizados com os momentos de sofrimento, pois enxergamos nele o nosso fim. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando José, na casa do pai, ele estava perto de viver da promessa dele, sim ou não? Não. Quando José foi vendido, ele foi para perto da promessa dele, sim ou não? Sim. Perto do pai, longe da promessa. Longe do pai, perto da promessa. Por Jacó, filhinho do papai, nenenzinho, promessa. Não, vem cá, fica aqui perto de mim. Não, vai todo mundo, José, mas você vai ficar aqui. Você vai ficar, eu te fiz uma túnicazinha colorida, você é neném do papai. Você vai ficar aqui com o papai. Ai, nenenzinho. Ai. Talvez ele era bonito igual o pastor Laércio, assim, ó. Orelhinha. Talvez ele era, queridos, bonito igual o Ivan, essa barba cheia. Juninho Bitinha, é um menino bonito, olha lá, genro da pastora. Ele era muito amado por Jacó. Jacó não queria ver ele distante, mas Deus queria ele bem distante. Vai, vende, abra a boca, conta para os seus filhos, para os seus irmãos, enlouquece isso aí. Você vai ver o que eu vou fazer com você, meu filho. Vai. Os irmãos de José, quando reconheceram, agora a história, lá no Gênesis 50, 20, José agora já é governador, está passando a luta, já veio os 7 anos de fartura, agora estão vivendo 7 anos de escassez, luta. Olha o que diz. Vocês, José falando, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Uau! Os irmãos de José, quando o reconheceram, tiveram receio dele, pelo que havia feito. No entanto, José disse: o mal que vocês intentaram contra mim, transformou em bênçãos. Queridos, é muito louco. Samuel, deixa Deus te usar, meu filho, na escola. Não para não, vai. Você é aquele maluco que você é, que de vez em quando eu vejo lá. Queridos, José tinha tudo na mão agora. Artilharia, exército, comando vermelho, CV, ADA, seja o que for, ele tinha tudo na mão. Basta ele levantar a espada, mata todo mundo agora. De vingança eu mato tudo. Mas não. O mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. José, ele não só salvou uma nação, ele salvou quem não era merecedor daquela salvação. As mágoas, quando não fazem mais parte da nossa vida, elas se tornam em gozo e em alegria quando nós nos encontramos com quem tanto nos feriu. Quando a pessoa entra aqui dentro, aqui,
Ouvi um testemunho esse final de semana da pastora que fez a conferência, a Viviane, e ela sofreu muito na infância dela com o pai dela. E ela sentiu por muito tempo a figura de paternidade ausente na vida dela. E aquilo doeu muito no crescimento espiritual. As meninas estavam lá, ouviram, né? Sofreu muito no crescimento espiritual dela e atrapalhou muito, até que um dia Deus mostrou para ela bem assim: é você que vai ser usada para Ele, e não é Ele que foi usado até hoje para você. E daí, queridos, essa dor foi muito grande, e toda vez que ela vê o pai dela dentro da igreja, ela chora muito, porque ela entende que o processo está sendo feito, está sendo entregue e planejado pela vontade de Deus. Enxergar os propósitos de Deus ajuda-nos a perdoar e vice-versa. Perdoar ajuda-nos a enxergar. As mágoas tentam atrapalhar nossa visão. Tenhamos nossos olhos sempre no propósito. Sempre que você estiver no propósito, sempre você vai ter uma lembrança do passado. Sempre você vai olhar para uma pessoa que te magoou e sempre vai tentar te cegar. Mas você sempre vai olhar através de visão de raio-x e vai falar assim: os meus olhos estão no propósito. A partir de hoje, queridos, eu já estou encerrando. A partir de hoje, nós vamos sair daqui como esse projeto do Ivan. Olha que coisa louca, que tem muito a ver com a palavra. Você vai colocar o nome de 12 pessoas aqui. E talvez, Ivan, eu, você, nós, vamos colocar pessoas aqui que magoou muito a gente. Fez muita coisa de ruim com a gente. E a gente precisa se libertar disso. Vamos colocar o nome aqui. PPP, papapá, papopô, papopô, e nós vamos orar. E vai orar, vai orar. E você vai ver Deus te curando, te restabelecendo, te reestruturando, te transformando, te prosperando, te salvando, salvando ele, prosperando sobre a vida dessas pessoas, porque foi exatamente isso na vida de José. Ele falou: tem um filho que é esquecimento, tem outro filho que é prosperidade. Eu não vivo do passado nem das mágoas, eu vivo do esquecimento com Deus e da prosperidade em Deus. Uau, olha só, quem age com influência da mágoa vai tratar as pessoas com base no que elas fizeram e não no que Deus fez por elas em Cristo. É aquilo que eu falei. Quem vive tratando pessoas da mesma forma que acha que foi tratado, vai disseminar o nome dessa pessoa no lugar. Ninguém vai gostar dela. Porque talvez eu sento com o pastor Laércio, e aí eu começo a conversar com o pastor Laércio. Aí, pastor, certo, tranquilo. Pastor, a gente brinca, é meu amigo, né? Eu falo, aqui dentro aqui é meu pastor, lá fora é meu amigo. Lá fora a gente fala assunto de igreja, bem pouco, né? Quase nada. A gente fala dos outros? Não. Né, pastora? A gente senta, a gente vai falar de viagem, de trabalho. A gente fala do meu problema, do problema dele. Eu sei de muita coisa dele, mas eu sei. Fala do reino, fala de obra missionária, fala de guerra, de luta. Esse cara aqui, se você quiser ter um estudo geográfico, esse cara aqui conhece o mapa mundi. Olha, rapaz, esse cara é professor de geografia. Está aqui, vem vir, é ou não é? Você vê Animal Planet, Animal Geographic, você vê tudo, o mundo visto de cima, não vê? Esse homem, a pastora fica vendo, todo mundo odeia o Cris, e ele fica vendo o National Geographic lá na hora de dormir lá. A pastora veio, eu patroa as crianças e o pastor está lá vendo. Queridos, senta na mesa e começa a falar de coisas boas. Esquece de falar dos outros e senta na mesa e troca uma ideia. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Me conta a sua criação. Como é que foi sua criação com seus pais? Aí ficar falando mal dos outros, você vai para o inferno com a sua língua, irmão. Para de querer saber da vida dos outros e falar da vida dos outros. Vida amargurada, vida errada, vida negativa,
senta para falar coisa boa. Eu fiz um propósito lá em casa, ungi os 4 cantos da minha casa e falei, aqui dentro fofoqueiro não entra mais, em nome de Jesus. Faz mal. Eu criei barreira com pessoas por ouvir conversa fiada. Aqui não tem, só lá em Cachoeiro, tá? Aqui, graças a Deus, em Criciúma não tem isso, mas lá em Cachoeiro tem. E quando alguém nos ofende, o que temos quando alguém nos ofende, é que temos a oportunidade de oferecer o mesmo perdão e o mesmo tratamento que recebemos de Deus. Abençoar a quem julgamos que não merece é entender profundamente o significado, o favor que não merecemos, chamado graça. Quando quem te fez mal, você abençoa. Quando quem te perseguiu, você derrama sobre ele chuva de oração. Quando quem que te deve, e você entende que essa dívida está nas mãos do Senhor, você consegue passar o final de semana bem. Quando quem te falou mal de você, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, e você, vontade que eu tenho de orar por essa pessoa, vontade que eu tenho de jejuar, você vai ver a vida frutífera que você vai ter, que nós teremos. Então que nessa noite, nós venhamos deixar o passado de lado e venhamos entender algo novo que Deus tem para nós. Amém? Para finalizar, o maduro fala do futuro com esperança e não com ansiedade, porque está livre dos erros e mágoas do passado. Afinal, é justamente por não saber lidar com as experiências ruins do passado que muitos têm medo do futuro. O medo de que essas situações se repitam estabelece fundamentos para a ansiedade e a preocupação. A ansiedade e o medo do futuro são inimigos do equilíbrio que tanto desejamos no presente. Quem tem medo do passado não consegue progredir para o futuro e vive mal desequilibrado no presente. Que nesta noite, querido, nós venhamos nos libertar de um passado que nos aprisiona, de um presente que nos desequilibra, de um futuro que a gente não vai conseguir chegar, mas que nós venhamos se libertar do passado, se ele equilibrar no presente, para seguir um futuro abençoado em Cristo. Nós podemos conseguir, nós temos condição para isso. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, dentro de você. Deixa ele governar a sua vida. Quando você pensar palavras negativas, que você lance palavras positivas. Quando você pensar que está batendo a porta, o mal, a raiva, a angústia, que você pense, Cristo faria o que no meu lugar? Vamos falar humanamente então, o que José faria nessa situação? Falar de Cristo, talvez para você, mas ele era Deus. O que José faria nessa situação? Vendido pelos irmãos, olhar nos olhos agora e saber que eles estão passando dificuldade, porque na terra que eles estavam passando dificuldade e tendo que ir lá com especiarias para comprar comida. E José não somente salvou a terra do Egito, salva a sua família com testemunho e mostra para os seus irmãos: eu não tenho raiva de ninguém, eu me alegro no que Deus fez por mim e fará por cada um de vocês. Você que fica preso no passado, vive no presente e atrapalha o seu futuro, tem medo, insegurança, mágoa e sofre com isso. Eu quero te desafiar nessa noite. Ministério de Louvor, por favor. Gênesis 47, versículos 5 e o 6. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua mão.
está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-nos morar em Gozém. E se você vê algum deles são competentes, ponha-nos como responsável por meu rebanho. Você consegue entender o que é um rapaz ser humilhado pela família? E agora o chefão dele chegar e falar assim, não, pode trazer, bota na melhor terra, e se alguém tiver capacidade, deixa ser gerente da sua empresa. Hein? Mas Júnior, a vontade de José era o quê? Era fazer exatamente isso que a Bíblia está mandando ele fazer. Porque quem guiava não eram as emoções, era o Espírito Santo de Deus. Versículo 11 e 12. Olha só. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de seus filhos de cada um. Por libertar, nós precisamos da nossa libertação, para Deus nos ajudar a libertar a muitos à nossa volta. Convido a igreja a se colocar de pé nessa noite. Se você ficar preso no passado, com medo, atrapalhando o seu presente, e que vai impossibilitar o seu futuro, tem medo, insegurança, tem mágoa, sofre com isso, eu quero te convidar, queridos, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente, se você a partir de hoje quer que destravar algo na sua vida, para o seu futuro ser ainda maior do que está sendo até hoje. Júnior, eu tenho muita dificuldade em perdoar alguém. Eu tenho muita dificuldade em enfrentar esse tipo de situação. Eu tenho muita dificuldade em estar perto de alguém que me fez mal. Eu tenho muito medo, Júnior, porque o meu erro do passado, ele me atrapalha, ele me impede eu ter um presente abençoado, e eu tenho medo do meu futuro, do que vai acontecer, porque eu já errei muito. Eu quero orar por você e te desafiar que você vai ser diferente em nome de Jesus. O medo não vai fazer parte da sua vida. O pensamento negativo que pessoas falam para você que você não vai conseguir, vai conseguir. Em nome de Jesus, Deus, Ele pode te libertar, Ele pode te ajudar. E eu creio que a partir de hoje, muitas coisas podem começar a acontecer na minha e na sua vida. No momento do louvor, se você sentir no coração, você vem à frente. Nós vamos estar orando por você. Se você não sentir, tá bem, amém, glória a Deus. Sinal que sua vida vai ser muito, muito, muito abençoada. Mas eu quero te desafiar, que o medo não pode te prender, que a mágoa não pode te prender, que a frustração do passado não pode te prender, e que você precisa ter uma prosperidade espiritual